Hoje eu tenho aqui a suprema honra de ter como entrevistado, nesta semana, nessa edição extra antecipada, o doutor Luiz Henrique Mandetta, foi deputado e foi, sobretudo, o ministro da Saúde do começo da pandemia. Boa tarde, doutor Mandetta. Boa tarde ao decano do jornalismo político brasileiro, Neumann. É uma honra minha. Muito obrigado por você ter me convidado. Eu não vi a hora de dar uma entrevista aqui para o Neumann. É o senhor que eu tenho que agradecer. Doutor Mandetta, hoje as notícias do dia são: Rodrigo Maia procurou o embaixador chinês, né, em Brasília, e para tentar resolver um problema diplomático com o governo brasileiro, enquanto, depois de passar 2 anos autorizando o filho Eduardo Bananinha, Eduardo Bolsonaro, o chanceler Ernesto Araújo, o filósofo, entre aspas, Felipe Martins, e o filósofo, mais entre aspas ainda, Olavo de Carvalho, falando mal da China, o Bolsonaro chegou à conclusão que a culpa é do embaixador da China em Brasília. O senhor tem alguma coisa a contar aqui para os nossos inscritos a respeito dessa relação do governo federal com o embaixador chinês? Como é que aconteceu no seu tempo? Quando o senhor, por exemplo, foi para insumos para combater a pandemia? Olha, Neumann, isso daí foi um capítulo na época. Primeiro que quando eu entro no governo, o Brasil vinha daquele período do governo Temer, em que a posição brasileira nos assentos internacionais de saúde estavam muito esvaziadas. Então, eu organizei a equipe da Diretoria de Assessoria Internacional do Ministério da Saúde. Eu coloquei lá uma enfermeira, Thaisa, me escapa o sobrenome dela, mas Thaisa é uma enfermeira formada em Relações Internacionais de Saúde. E nós passamos a ocupar fóruns na Organização Mundial da Saúde, começamos a fazer as bilaterais. No BRICS, além de termos o relacionamento diplomático convencional, a empatia minha com os ministros da China, principalmente, África do Sul, e um pouco menos com o da Índia, e a Rússia também muito, muito bem relacionado, trouxe para o Ministério da Saúde do Brasil um protagonismo tal e um canal de comunicação com a China muito bom. Eu não permiti, na época o Itamaraty queria colocar um diplomata nesse cargo no Ministério da Saúde e eu optei por uma enfermeira técnica em relações internacionais em saúde. Agora, nesse governo, tiraram todos os técnicos de relações exteriores e colocaram um diplomata do Itamaraty para ser o diretor de assessoria internacional do Ministério da Saúde, fechando esse canal. Na época, eu dizia ao presidente, um certo dia eu entrei na sala dele, umas 4 horas da tarde, estavam todos lá, estavam os 3 filhos do presidente, mais o pessoal de internet, mais o pessoal do seu entorno do mundo digital, e eu falei, olha, aproveitando que vocês estão aqui, que o filho do presidente estava lá, o deputado, eu disse, eu estou tratando, eu pensei em trazer um diálogo com o embaixador da China para o Ministério da Saúde, conversei com o ministro Braga Neto para trazermos para a Casa Civil, porque nós precisamos destravar a saída dos nossos materiais da China. E imediatamente falaram, não, hipótese nenhuma, isso não pode ser feito, nós não queremos. Esse embaixador chinês, ele estava na Argentina, ele estava no Chile, ele promove que a esquerda volte ao poder e blá, 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 e começaram a agredir a China naqueles dias por conta daquela visita que fizeram ao Trump lá na Flórida, em Mar-a-Lago. Dali eles começaram a chamar o vírus de vírus chinês, começaram a aparecer com a caixinha de cloroquina, os dois, e fizeram o inimigo externo. Como a China retaliou, brigou, eles mudaram de culpar a China para culpar a Organização Mundial da Saúde, isolando ainda mais o multilateralismo. Eu tive que me usar da Organização Pan-Americana de Saúde, da OPAS, para achar um canal de diálogo com o embaixador da China, chamar o encarregado de negócios do governo chinês e usar meu trânsito diplomático com o ministro da Saúde da China, que foi o que permitiu sair de lá o navio carregado com máscaras e equipamentos de proteção individual. E não havia clima nenhum ali. O senhor foi proibido de receber o embaixador chinês para negociar a compra de insumos?
para não receber em prédio público do governo federal, nem no Ministério da Saúde, e eu já tinha sugerido que fizéssemos na Casa Civil, com o ministro Braga Neto, quer dizer, não faremos no Ministério da Saúde. Mas não havia clima para fazer no Itamaraty, que seria o espaço mais adequado. Eu recebi esse embaixador do Ministério da Saúde por 2 vezes, e uma vez participei de uma reunião no Itamaraty, levando apoio ao povo chinês, diminuindo o preconceito contra os chineses, gravei vídeo pedindo que as pessoas não tivessem preconceito, porque o preconceito não levaria a nada. Mantendo um bom canal, porque a gente sabia que 94% dos insumos que nós precisávamos estavam lá, e ainda estão, né? E eles não entenderam a importância de você reabrir um canal. Você vê que os Estados Unidos, o Trump, depois parou de falar da China e reabriu a negociação, mandou os aviões buscar. Quer dizer, eles usaram a diplomacia norte-americana para eles. E nós continuamos com essa diplomacia equivocada e agora está pagando um preço. O doutor Mandetta, eu conversei agora mesmo com o embaixador Rubens Recupero, que foi um dos líderes diplomáticos à época do governo Fernando Henrique, quando o seu antecessor, hoje senador Zé Serra, mudou completamente a visão a respeito da questão de patentes, assumindo uma posição pró-indiana e contra os Estados Unidos, tornando possível a revolução dos genéricos, com a ajuda do embaixador Celso Amorim, que estava na Organização Mundial do Comércio, e do próprio ministro Serra. Agora houve uma reviravolta, porque na nova política inaugurada, que seguiu Trump em tudo, resolveram seguir também os grandes laboratórios americanos e, com isso, romper com a posição da Índia. O senhor acompanhou isso de perto? O senhor acha que há algum resquício dessa traição que o Brasil cometeu em relação à Índia, para essa dificuldade que o Brasil está tendo de trazer 2 milhões de doses da vacina produzida no laboratório Serum para o Brasil e concorrer com o João Dória na hora de fazer a primeira foto? Isso foi, inclusive, verbalizado pela Índia lá na Organização Mundial de Saúde agora, recentemente, nessa semana, que o culpado eram os países ricos e o Brasil. O Brasil teve N oportunidades. Quando se chamou para se formar um consórcio é um pool de países que utilizam a quantidade de população para aumentar o seu poder de compra ou para aprovar uma resolução que dê mais acesso. E o Brasil, historicamente, eu continuei participando de vários consórcios de fundos de mútua, fundos rotatórios para aquisição de medicamentos, vacinas, insumos, que abastecem a América do Sul, a América Central, o Caribe. Quando a gente soma todo mundo, a gente chega perto de 480 milhões de habitantes. Então, você aumenta muito o seu poder de negociação. Agora, quando o Brasil fala eu não vou participar, ele retira completamente essa... Quando ele fala eu vou negociar só para mim, com os meus 210 milhões de habitantes, coitado do Paraguai, do Equador, dos países que têm 10 milhões, 3 milhões, 5 milhões, todos os países, Barbados, Antilhas, enfim, Bahamas, todos eles sofrem extremamente. E quando a Índia fez a proposta de se formar um consórcio específico para a produção da vacina da Coronavac, para poder fazer o pool de massa de gente, o Brasil primeiro falou que não ia participar, depois entrou no finalzinho e falou: me dá aí 10% das doses, que era o mínimo que você podia pedir. Então, o Brasil pediu o mínimo, entrou com um mínimo de pedido ali dentro, exatamente para inviabilizar isso. Isso foi muito, muito triste para a América do Sul como um todo. E a gente vai vendo agora o Brasil pagar essa conta de uma maneira muito amarga, por decisões equivocadas do Ministério da Saúde e do Itamaraty. Na minha época, eu não usava o Itamaraty, eu usava a minha estrutura de relação internacional, que foi o que deu um pouco de espaço. Eu fui eleito coordenador mundial de programa de tuberculose, que é um cargo de um mecanismo chamado Stop TB. Eu cumpro o mandato, eu ainda sou o coordenador, o chairman desse programa, por conta da articulação internacional. E como o Brasil se fragmentou,
O mundo agora não está negociando com o Brasil, começa a negociar com os estados. Por isso essa negociação São Paulo-China, por isso o Paraná com o Tecpar negociando direto com a Rússia a questão da vacina da Sputnik. Nós perdemos uma força que nós tínhamos, que era a força da unidade federativa verbalizada pelo Ministério da Saúde. E nós vamos nos tornando presas fáceis para esse mundo globalizado. Doutor Mandetta, quando o senhor falava, dava a resposta à minha segunda pergunta, o senhor foi relacionando Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Hoje, o senhor Mike Pompeo, que era secretário de Estado do ex-presidente Trump, acabou, estava comemorando que o BRICS acabou. Como é que o senhor recebe a notícia do falecimento do BRICS? Que tipo de repercussão isso vai ter aqui no Brasil, principalmente na área da saúde? Eu acho que esse vaticínio dele é natimorto. Eu acho que o retorno do multilateralismo com a posse do Biden, que volta à Organização Mundial da Saúde, volta à cooperação internacional, voltam aos grandes assentos, vai voltar, vai se impor a necessidade dos blocos se reorganizarem. No Brasil, isso vai ser uma coisa que vai levar um certo tempo, mas pode ter certeza que num processo eleitoral normal, qualquer presidente que assuma a próxima presidência da República vai voltar a ter essa relação por blocos. O próprio Mercosul está muito esvaziado. Nós precisamos fechar o acordo Mercosul, Mercado Comum Europeu. Nós precisamos dos BRICS. Nós somos sócios do Banco dos BRICS. Nós temos acordos de cooperação técnica firmados para desenvolvimento de produtos, para cooperação internacional em várias áreas. Eu acho que eles vão sofrer um pouco esse tipo de diplomacia personalista que foi feita Bolsonaro-Trump, que nós não ganhamos nada, nós vamos ter os prejuízos. E assim que sair o governo daqui, qualquer diplomata, qualquer diplomacia vai reorganizar o Itamaraty. O Itamaraty é uma casa de excelência. Os nossos embaixadores mundo afora estão fazendo uma política de redução de danos, trazendo para o seu campo pessoal quase esse lamento da situação, mas rapidamente a gente se reposiciona no mundo e o BRICS volta. Doutor Mandetta, o senhor participou de quantas campanhas de vacinação no Brasil, de imunização? Vale. Eu vou lhe contar uma coisa. Desde estagiário. Vou lhe contar uma coisa aqui. Meu pai tem 89 anos, é médico. E é um médico muito querido aqui no meu estado, é professor titular da universidade, aposentado. Enfim, é uma grande referência brasileira em ortopedia. E ele me contando que quando teve aqui em 1964, foi o ano que eu nasci, teve uma epidemia de poliomielite muito grande. Foram mais de 400 crianças com paralisia num intervalo, e eu nasci. E na época falavam assim, olha, só pode vacinar, e ele já estava vendo pólio em bebês. O que ele fez? Eu tomei a vacina da pólio no 5º dia de vida. Então, eu já nasci tomando vacina. Eu participei das vacinas como voluntário, meu pai é um rotariano, o Rotary é um dos grandes braços de eliminação da pólio no mundo. Eu participei depois como médico no Rio de Janeiro, no Hospital Miguel Couto, com o professor Nova Monteiro. Depois, quando começo a trabalhar na Secretaria de Saúde, eu coordenei 6 anos campanhas aqui. Depois, como deputado federal, eu aumentei todos os anos a máxima disponibilidade de vacinas possível, e no Ministério da Saúde, inúmeras campanhas. Eu nunca vi tamanho desdém com uma coisa importantíssima em campanha, que é você chamar as pessoas que têm visibilidade pública, que têm liderança, que são referências para a população, chame os eclesiásticos, chame os pastores, para orientar, chame a CNBB, chame os jornalistas, chame os artistas de televisão, chame os jogadores de futebol, chame as pessoas que têm identidade com a população, chame os ex-ministros, chame os chefes os premiados do Brasil afora, que nós temos inúmeros, para que a população sinta que ela é parte da solução. O que a gente está vendo não é liderança
no Ministério da Saúde, nem na presidência. A gente está vendo pessoas que estão acostumadas a comando. E ali não é comando, ali você tem que inspirar um sentimento. Ali você tem que dialogar com a população, com transparência. Você tem que estar disponível. O ministro da Saúde deveria estar em São Paulo no domingo, junto do governador, aplaudindo o Butantan e aplaudindo a ciência. Jamais ele poderia falar... para poder dar o exemplo, olha, estamos juntos e vamos construir. Agora, da onde você menos espera, é da onde menos sai mesmo. É isso mesmo, olha aqui. Então, o senhor está contando uma história, que é a história da sua vida, que é a história do sucesso da imunização no Brasil, graças ao amado, ao vilipendiado Sistema Único de Saúde, o SUS, né? Eu quero saber do senhor quais são as chances de termos, pela primeira vez na história da imunização no Brasil, um plano de vacinação fracassar por falta de vacina, porque não compraram vacinas suficientes para a cobertura total do plano. Hoje o senhor olha o plano e diz assim, não vai dar certo. Primeiro, pelo não terem comprado vacina. Segundo, eu especialista em logística. Olha, o senhor chama de ministro da Saúde, eu chamo de intendente incompetente, general Eduardo Pesadelo. Tem chance de dar certo isso? Olha, Neumann, o que eu posso lhe dizer? Vai ser uma campanha diferente das outras. Nós temos uma cultura de que, quando a gente chamava as pessoas para vacinar, a gente já estava de posse das vacinas. Né? E das seringas. Das agulhas. E o pessoal da ponta, os secretários municipais de saúde, já tinham ido a Brasília 2, 3 vezes com os seus representantes e estava todo mundo ensaiadinho, todo mundo ia fazer o dia D, todo mundo ia fazer o lançamento da vacina, os técnicos de enfermagem responsáveis, os caminhões que iriam entregar, isso tudo arrumadinho. Tanto que a população falava, não, eu não vou hoje, eu vou vacinar amanhã, porque ela sabia que amanhã ia estar lá, no sábado ia estar lá, não, no domingo vai ter no shopping, eu vou vacinar no shopping. Ela sabia de toda essa engrenagem. Esta campanha agora, ela vai trazer como característica o soluço. Ela vai ter vacina uma semana, 10 dias, acabou. Aí, olha, essa semana está sem vacina, chegou aonde? Eu estou sabendo que tem um posto de saúde lá no Itaquera que chegou. Corre lá, vem para cá. A coisa vai ficar desse jeito. Porque nós não nos preparamos para fazer um mix de logística, como você chamou atenção. Então, a logística da vacina da Pfizer é uma, da Moderna é outra, a logística da AstraZeneca é outra, do Butantan é outra. Então, juntar 8, 9 tipos de vacina e criar um plano extremamente bem feito. Eles pegaram aquele plano da influenza, e isso é outro assunto que ninguém está falando, hein? A vacina da influenza, que é do H1N1, da gripe, ela é feita em abril, e são 80 milhões de doses, mas ela é feita em 30 dias, essa campanha, 30, 40 dias. Então, nós temos, no meio da escassez de seringa da coronavírus, não tem ninguém explicando que tem que tomar 2 doses da coronavírus e logo em seguida a pessoa vai ter que tomar uma da gripe normal, porque se nós entrarmos no inverno sem vacinar as pessoas contra a gripe e sem vacinar contra a corona, nós vamos explodir o número de casos, vamos explodir o sistema hospitalar brasileiro. E cadê as seringas e agulhas? Mais 80 milhões para 30 dias. Então, assim, está me dando muita preocupação e isso que eu estou lhe falando, eu procuro conversar com os técnicos do Ministério da Saúde, que são da época que eu estava lá, tem gente de carreira, que não é por incompetência. Eles estão todos apavorados, porque quem fala alguma coisa, quem alerta alguma coisa, é imediatamente escanteado, é imediatamente colocado no fundo da repartição. Então, é um clima de trevas ali dentro. Desculpe. Mas eu acho que vai ser muito dura. Desculpe, agora eu preciso de uma informação técnica do doutor Luiz Henrique Mandetta. Qual é o prejuízo para se conseguir deter o contágio do vírus com esse soluço? É possível se chegar a uma imunidade de rebanho numa vacinação soluçante? Ela vai levar muito tempo. Eu acredito que a gente vai chegar nisso lá por novembro, dezembro desse ano. A gente vai conviver com essa doença até o final do ano, porque vai vacinar muito lentamente.
Agora, se nós conseguíssemos concentrar muito forte a vacinação dos idosos, e eu estou falando assim de 60 anos para cima, e conseguíssemos vacinar as comorbidades até julho, a gente continuaria tendo casos da doença, um ou outro jovem iria falecer, mas não seria colapso de sistema de saúde, que eu acho que esse era o primeiro objetivo. Porque eles também não falaram, vem cá, nós vamos vacinar com qual objetivo? Como é que nós vamos medir a eficácia dessa vacina? Então, nós esperamos vacinar 20 milhões de pessoas até fevereiro, e essas 20 milhões de pessoas vão diminuir 10% o número de internações hospitalares. Nós queremos vacinar 50 milhões de pessoas até final de maio e vamos diminuir 40%. Quer dizer, qual vai ser o parâmetro de eficácia para nós que estamos adotando essa vacina? Isso não se fala, não existe comunicação transparente para a gente saber medir. Essa pergunta que você me faz é a pergunta que não quer calar. Em quanto tempo nós vamos ficar com a imunidade de rebanho? Imunidade de rebanho, você tem que vacinar 75% da população. 75% de 215 milhões de pessoas, nós vamos ter que vacinar 160 milhões de brasileiros, com 2 doses. 320 milhões de doses. 320 milhões de doses. Se você tem 10% que perde, quebra, cai no chão, estraga 10%, você precisa de 350 milhões de doses para vacinar 75% da população. Doutor Mandetta, o senhor já leu a notícia de que com as doses que nós temos, e não vai dar para ter mais do que essa, terminando a primeira fase anunciada, nós vamos ter que escolher, fazer a escolha de Sofia, entre os profissionais de saúde. Só 34% serão vacinados. Os velhinhos, então, olha, eu entrevistei aqui o seu amigo Gonzalo Vecina, e eu disse, doutor Gonzalo, eu tenho 69, o senhor tem 67, quando é que nós vamos vacinar? Ele disse em março. Eu falei, o senhor está brincando comigo? Eu estava querendo ir para o São João, em Campina Grande, batizar o meu filho Arthur, de 18 meses. Vamos, isso, eu acho que eu não vou conseguir. Não, você está enganado. Olha, eu ganhei do doutor Gonzalo em matéria de profecia. O que é que o senhor acha? Olha, eu acho a previsão do Gonzalo otimista. Mesmo porque, que é uma outra coisa que não estão explicando, quando você toma a primeira dose, você volta 21 dias depois para tomar a segunda. E você só tem anticorpos depois de 30, 40 dias que você tomou a vacina. Então, vai acontecer, Neumann, por exemplo, uma pessoa que vai vacinar amanhã. Por exemplo, eu tomei minha vacina hoje, mas eu ainda não virei anticorpo. E semana que vem eu tenho o coronavírus e morro. O que os fake news, o que os detratores da vacina vão falar? Olha, ele tomou a vacina uma semana atrás e morreu. Então, até explicar isso, até as pessoas se apropriarem e eles anteverem o que vai acontecer, porque você pode, com essas vacinas todas, você pode criar uma confusão e, o pior dos mundos, perder a credibilidade da vacina e não conseguir atingir a capacidade, a quantidade de rebanho nunca. E ter que conviver com essa doença sempre. Então, eu acho assim, a partir do momento que você puder vacinar, vá, vacine, aguarde o tempo. E uma outra situação que eu acho que vai ser muito complicada no outono e inverno, nós vamos ter uma parcela pequena da população vacinada e essa parcela vacinada vai servir, como são os idosos, de álibi. Ou seja, se os jovens falaram para os jovens abaixo de 20 anos, vocês não serão vacinados. E se os avós foram vacinados, eles vão falar, bom, meu avô já foi vacinado, ele não vai mais pegar, agora festa, aglomeração. E aí você vai ter tudo que o vírus precisa, uma massa muito grande de gente sem anticorpo e uma parcela importante da população suscetível. Então, eu antevejo dias muito duros para a saúde pública brasileira. Doutor Mandetta, eu vi uma das coisas mais estúpidas, se é que pode se chamar de estúpido, estou procurando um adjetivo melhor, do senhor capitão sem noção, em que ele diz o seguinte, em relação à vacina da Pfizer. A Pfizer ofereceu vacina para o Brasil, mas ele disse, olha, é o seguinte, o fabricante é que tem que procurar o comprador. Nós temos aí
300 milhões de doses para comprar. 300, ele disse que ele é analfabeto. Então, está revolucionando a lei da oferta e da procura. Quem quiser vender vacina, que venha vender. E eles fizeram uma campanha nojenta contra a direção, não sei se você acompanhou, o intendente incompetente, o General Eduardo Pesadelo, fez umas revelações, inclusive de coisas sigilosas, de relações comerciais, da discussão, da negociação na compra de 60 milhões de doses que sumiram, né? Ninguém sabe, ninguém viu o que é que aconteceu. Da Pfizer. O que é que o senhor acha desse comportamento de bodegueiro do Vale do Ribeira, com todo respeito ao bodegueiro do Vale do Ribeira, na hora de comprar vacina de uma empresa que está vacinando o mundo todo? E o Brasil não tem nenhuma vacina. Você participou de alguma negociação com a Pfizer? Não. Quando eu estava no Ministério, essas vacinas ainda estavam na fase de formulação de primeiras linhas de pesquisa. Ainda não havia nada concreto. Agora, a Pfizer, eles poderiam ter concluído até, olha, eu não posso comprar essa porque eu não tenho freezers a menos 70. Bom, mas comprasse os freezers somente para as capitais. Falava, as capitais eu vacino com a Pfizer, porque eu tenho os freezers menos 70 nos hospitais. Então, você já pegaria os grandes aglomerados urbanos e solucionava. Nesse exato momento que nós estamos aqui falando, a Johnson & Johnson acaba de dizer que a vacina dela está completando um índice muito alto de prevenção. E a Johnson não negociou. E é a mesma tecnologia dessa do Butantan e da AstraZeneca. Por que não sentar com a Johnson hoje e apostar e comprar o ponto futuro? Falar, assim que você terminar o estágio 3, você confirmando o que você está me dizendo aqui, eu quero tantos milhões de doses. O Brasil precisa ser mais agressivo. Como entrar dentro da China e falar, por favor, me libere os princípios ativos, me passe essa tecnologia, a Fiocruz passa a produzir o princípio ativo, o Butantan, por favor, me entregue o princípio ativo, porque nós temos aí uma capacidade de produzir, não é para toda a nossa necessidade, mas uma boa quantidade. Mas a falta de iniciativa, a falta, preso a fantasmas, preso a Trump, preso ao Olavo de Carvalho, preso, sabe-se lá em nome do quê, que nós estamos hoje isolados, viramos... A Argentina anunciou que vai passar a produzir o princípio ativo e vai colocar nas suas ampolas e vai exportar para toda a América do Sul, exceto para o Brasil. Ora, significa o fim, o isolamento total do Brasil, fechado aqui dentro. E essa semana ainda teve de brinde que recebeu o oxigênio que o Maduro mandou da Venezuela. Quer dizer, para acabar, né? Doutor Mandetta, o senhor participou desse convênio AstraZeneca, Oxford, Fiocruz? Não participei. Não participei. O que eu tive... Mas então, o que eu fiz na época foi reposicionar e aproximar o Brasil, o Ministério da Saúde do Brasil, do sistema de saúde da Inglaterra. Eu reabri todos os canais com a Inglaterra, porque a Inglaterra tem um sistema de saúde público que o Brasil se inspirou no sistema de saúde do Dawson, que era o pensador do sistema de saúde europeu e canadense, e nós estávamos há muitos anos fora desse... Na época do governo do PT, o Brasil se alinhou muito a Cuba. E a Inglaterra, me parece, em termos de tecnologia, do que a gente podia absorver melhor. Então, eu levei a Fiocruz para a Inglaterra, novamente, reabri o NIAID, fizemos todo o programa de genética brasileiro com os ingleses. Isso, de certa forma, estreitou, ajudou. Agora, a iniciativa de fazer com a AstraZeneca, no caso a Inglaterra, foi da Fiocruz. A Fiocruz, como instituição, ela tem capacidade de fazer, sentar, propor. É lógico que o Ministério da Saúde tem que dialogar com a Fiocruz, assim como deveria ter dialogado com o Butantan, com o Tecpar, para falar, não, espera aí, eu sou parte desse... Quanto que tem que pôr de dinheiro nisso aqui? Então, então eu vou botar 100 milhões de dólares aqui, do dinheiro do Ministério da Saúde. Mas isso me parece que ficou por conta dos institutos e agora a conta é do governo. Mas a Fiocruz, eu posso estar enganado. Aliás, ontem eu vi na televisão um repórter da Globo mostrando
uma espécie de linha de montagem de vacina lá na Fiocruz. Mas a informação que eu tenho de pessoas que têm informações lá é de que estão construindo a fábrica ainda. Olha, nós temos essas duas instituições. A Fiocruz tem uma fábrica e o Butantan tem outra. Qual a diferença dos dois? Se eu tivesse que apontar, a Fiocruz ela tem mais densidade em pesquisa, talvez pelo caráter de concurso público, de escola nacional, de carreira dentro da Fiocruz. E o Butantan tem uma característica de iniciativa privada típica de São Paulo. O Butantan tem mais agilidade na fabricação e a Fiocruz tem mais agilidade na pesquisa de bancada. A Fiocruz tem já a sua fábrica chamada Biomanguinhos, onde ela produz a vacina de febre amarela, é produzida por ela, várias vacinas são produzidas pela Fiocruz. Ela aumentou a sua capacidade de produção para receber essa incumbência e não atrapalhar as demais. Ela fez o dever de casa, está pronto. O que está faltando agora é como se você tivesse um carro e você não tem a gasolina. Você tem piloto, você tem passageiro passando mal dentro do carro, você tem a necessidade de levar esses passageiros para o ponto seguro e o responsável pelo posto de gasolina, para pôr a gasolina dentro do carro, lhe informa que não temos gasolina. Estamos vendo com o fornecedor lá na Arábia Saudita se ele vai vender o petróleo e vai entregar o petróleo ou não. É uma barbeiragem, basicamente, daqueles que fizeram a relação internacional complicada que ficou o Brasil. Voltando ao embaixador Recupero, ele me contou que, com isso, graças a esse trabalho, inclusive do Brasil, ainda se tornou uma grande potência mundial em fabricação de medicamentos, enquanto que o Brasil, segundo ele, continua ali no Elixir de Jurubeba, no biotônico Fontoura. Não, Neumann. Nessa parte, a gente tem que dar... O Brasil tem um dos maiores parques de fabricação de genéricos do planeta. Quando foi Herança do certo. Herança do certo. Sim, mas isso trouxe uma indústria farmacêutica de genéricos, que exportam, inclusive, muitos genéricos mundo afora. O Brasil é bom nessa área. Ele também se beneficiou. Agora, é lógico que um país com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes como a Índia, eles ganharam uma escala, eles ganharam uma independência muito grande e são vizinhos da China, enfim. Se nós estivéssemos ali no BRICS, qual que era porque quando você forma um bloco, como é o Mercosul, o nosso ponto de convergência é a cultura, a história e a vizinhança, né? Paraguai, Argentina, Brasil, Uruguai, a Bolívia e o Chile de ouvintes. O que nos une com Rússia, Índia, China e África do Sul? O que nos une? Não é vizinhança, não é cultural, não é o nada. É a massa de consumidores de economias emergentes. 1,5 bilhão na Índia, 1,6 bilhão na China, já são 3 bilhões de pessoas. O Brasil com 210, a Rússia com 100 e, se não me engano, 140, 150 milhões, a África do Sul. Quando você soma todo mundo, a gente chega quase a 4 bilhões de pessoas, 3 bilhões e meio, 3 bilhões e 800 milhões de habitantes, o que dá quase 50% do mundo. Então, você sentar 5 líderes e falar nós temos um mercado de 50% do mundo, a gente consegue contrapor muita coisa. Esse é o ponto de convergência do BRICS. Infelizmente, quando a gente começou, um mal-estar muito grande, porque deliberadamente não quero multilateralismo, não quero pertencer, quero ficar só com os Estados Unidos. Então, perde-se uma oportunidade de você fazer compras em escala, a questão das patentes, a questão da possível quebra de patentes que o Serra, na época, sinalizou, quando o programa HIV, vou quebrar a patente, os retrovirais que o Brasil passou a entregar, o fato de nós termos apostado nos genéricos, isso tudo trouxe para o Brasil mais musculatura. Mas nós ainda temos que construir o nosso complexo industrial para esse tipo de situação, onde somente um complexo industrial forte na Fiocruz e no Butantan é o que seria o necessário para a gente ultrapassar essa crise. Quando o senhor viu aquele espetáculo grotesco de falta de logística
na distribuição das vacinas, né? Aliás, das vacinas, segundo a turma do Bolsonaro, como se a AstraZeneca não fosse também uma vacina. Né? Voos, aquela confusão danada. O senhor quase morreu de rir ou de chorar? Chorar. Eu estou muito triste esse tempo todo, além de preocupado, triste. Nada disso me alegra, porque governos passam, mas fica o povo, né? Fica esse sofrimento. Você já imaginou, meu? Naquela crise do oxigênio de Manaus, em determinado momento eles falaram vai acabar o oxigênio para 60 bebês prematuros nas incubadoras. Iam morrer 60 bebês. Pô, é de morrer de chorar. É de chorar, cara. É de chorar, de arrancar cabelo. É vontade de sei lá, fazer o quê? Né? Eu olho e vejo assim, um patrimônio que é um sistema de saúde, porque se você botasse a ampola, a seringa e a agulha na mão do SUS, o SUS dava um banho de eficácia, porque tem capacidade, tem perna para vacinar, sei lá, 10 milhões de pessoas por dia nesse país. Se você falar assim, ó, eu tenho, está aqui, ó, as doses estão aqui. Em 60 dias, 90 dias, nós tínhamos vacinado a nossa população, o que a gente quisesse vacinar. Falam muito em exército, né? Sabe quantos soldadinhos tem o Exército Brasileiro? 240 mil. Sabe quantos agentes comunitários de saúde nós temos? 340 mil. Andando dentro das casas das pessoas. Cadê o cara? Cadê o ministro da Saúde para chamar os agentes comunitários e vibrá-los, falarem cabe a vocês agora me apontarem onde é que estão os idosos acamados dentro das casas, as casas asilares. Quer dizer, é você ter uma Ferrari e está tendo que aturar um motorista de Toyota Bandeirante. Como é que o bravo, o sempre atacado e nunca reconhecido SUS, vai sair dessa atrapalhada de negacionismo? Aliás, eu queria saber do senhor o que você acha de a França, a pátria do seu ídolo, Louis Pasteur, e 50% da população francesa teme a vacina, é contra a vacina. É um fenômeno dos nossos tempos. Isso é uma coisa geracional. Eu conversando com a minha filha, por exemplo, que é mãe, eu tenho meu netinho, o Gabriel, que tem 2 anos, ela vacina, tudo certinho, ela falou, pai, quando vocês falam de coqueluche, quando vocês falam de difteria, quando vocês falam de poliomielite, eu tenho que ir para procurar em livros do passado. Para eles, isso não existe. Eu me lembro nas campanhas de vacinação aqui no meu estado, que é um estado rural, longe, que Pantanal, as pessoas saíam de barco, as pessoas saíam em caravana, os pais levando os filhos para serem vacinados no dia da vacinação. Tinha o Zé Gotinha, a cidade parava, a sociedade entrava. Por quê? As mães, a minha mãe, por exemplo, era uma mãe extremamente preocupada. Eu tenho primos que tiveram pólio. Então, aquilo dava uma sequela para o resto da vida. A doença tinha criança que ficava cega, criança que morria. Essa geração não sofreu. Ela não sabe o que é doença infecciosa. Ela ganhou isso de graça. As escolas, o nível do ensino brasileiro é tão baixo que nem dar para eles a história das doenças, a história de Jenner, de Salk, de Sabin, enfim, de toda essa luta da humanidade. As vacinas foram o maior ponto de redução de mortalidade na história da humanidade. Foi o item que mais interviu na mortalidade no mundo, foi vacinas. E eles não se apropriam. E as pessoas falam, às vezes, barbaridades contra a vacina, e elas não estão nem aí se acontecer a doença. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, diz que é obrigatório vacinar as crianças, porque a criança não pode ir no posto de saúde. E tem pai e mãe que falam, não, eu estou aqui para levar o meu filho para pegar sarampo, numa festa do sarampo. Eu já vi isso acontecer. Médicos que vão em rede social falarem mal da vacina, que deveriam ser chamados. O Conselho Federal de Medicina, omisso, calado, não abriu a boca, não me representa, vexame.
Vexame, vergonhoso. Não é hipócrita, são hipócritas. Exatamente. Isso daí é a pedra falsa dessa epidemia. Então, eu acho que o SUS vai sair forte, porque no final dessa luta, nós só vamos conseguir sair dela através da ciência, da ética de Hipócrates e do SUS. Nós não vamos sair por Pazuello, por Bolsonaro, nós vamos sair disso apesar deles, não contando com eles. Eles são classificados por nós como mais uma parte da doença. Eles são mais uma parte de vantagem do vírus contra a sociedade civilizada. A França lida com esse problema de baixa vacinação. A França tem sarampo, tem morte por sarampo, tem encefalite por rubéola, porque a sociedade francesa, que passa por uma transformação também de migração, de mudança, sem lideranças sanitárias, a França em pleno declínio de saúde, ela passa por esse problema. Agora, o Brasil não, um país que está acostumado, que tem uma população que conhece, que sabe os seus direitos, porque é direito da população e dever do Estado, ela vai saber cobrar essa conta e ela tem um bem-querer pelo SUS muito grande. Eu tenho mais 20 perguntas aqui para o senhor, mas o senhor não está vendo. O Gustavo Faleiro está ali com uma pistola apontando para mim. Eu prometi que passava dos 40 minutos, já passei dos 45. Então, eu considero respondidos. Depois nós vamos fazer outra. Eu vou insistir. Vamos dar um sedativo para o Gustavo, e aí eu vou fazer. Dormindo um pouco. O papo aqui tá bom. Manda ver, Neumann. Então é isso. Eu quero, antes de terminar, só lhe dizer que eu estou disposto, inclusive. E aí, a Itália, eu tenho uma filha que mora na Itália e uma filha que mora na Espanha. E lá tomar a vacina da Pfizer para virar jacaré. Porque eu estou achando que o seu Pantanal aí está precisando de jacaré, e vai ser uma boa coisa a Pfizer repovoar com jacaré pelo. Olha, eu vou terminar por aqui para cumprir a promessa. Eu não sou um promessinha, como o capitão sem noção, nem um intendente incompetente. Olha, a respeito do seu sucessor aí, o Napoleão Bonaparte, que era um grande guerreiro, todo mundo sabe, dizia que intendente carrega as panelas no fim da tropa. É isso aí. E esse aqui não consegue carregar nem seringa. Então, eu agradeço demais o senhor ter oferecido parte do seu tempo precioso. Conto demais com a sua força. A primeira vez que eu ouvi falar no seu nome foi minha amiga, grande cientista, bióloga da USP, Maiana Zatz, que me disse: olha, tive um contato com o ministro da Saúde e o doutor Mandetta, e fiquei muito bem impressionado. Isso, para mim, é lei. Gonzalo Vecina, Maiana Zatz, lei. Eu entrevistei. São as nossas grandes referências. A Maiana é uma das geneticistas mais respeitadas do mundo afora. Então, eu quero lhe agradecer, em meu nome, em nome de todos os meus 326 mil inscritos no canal, e vamos deixar aqui combinados que a gente vai ter que mandar o Gustavo Faleiros para o Pantanal contra Jacaré, e aí fazemos uma outra entrevista sem tempo para terminar. Tá certo. Olha, foi um prazer enorme. Neumann, prazer foi meu. Confirmar o que Maiana me disse. E principalmente, irmão, vamos usar esse teu poder de comunicação, essa capilaridade que você tem e as pessoas que ouvem, primeiro, nós precisamos estar muito unidos, o bem é a maioria. Não precisamos nada além do que orientar as pessoas, explicar para elas a eficiência das vacinas, ajudá-las a vacinar, tirar suas dúvidas, utilizar esse grande canal que tem aqui, porque nós vamos precisar de todo mundo. 1 mais 1 é sempre mais que 2, que já dizia Beto Guedes no Clube da Esquina. Então, nós vamos ter que andar isso junto, vamos atravessar esse mar revolto junto, nós vamos sair do outro lado, nós ainda vamos perder gente, perdemos já mais de 200 mil pessoas. É duro, mas nós vamos sair disso através da ciência, através do SUS e num princípio inegociável de preservação da vida. Então, obrigado pelo espaço também, que eu me uso do seu espaço para pedir que as pessoas façam todo o possível para orientar todo mundo, para que a gente faça uma boa
um bom teste de sobrevivência em 2021 e cheguemos todos fortes em 2022. Doutor Mandetta, eu publiquei um artigo na página 2 do Estadão hoje, chamado Graças a Deus, ainda há Anvisa em Brasília. Verdade, eu li. A frase do Moleiro, né? Ainda há juízes em Berlim, ainda há Anvisa. Eu tomei um grande susto com aquela reunião da Anvisa e saí com uma grande felicidade, né? Até porque ali veio uma coisa semelhante à independência ou morte. Vá e vacine! E outra coisa, né? E eles falando repetidas vezes, não há tratamento. E aí o ministro, que você chama por esse nome pesadelo, chega e fala assim, eu nunca prescrevi cloroquina. Eu falei, isso aí ele deve estar lendo a Bíblia, porque Jesus falou para Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Ele está negando, agora ele está na fase da negação. Então, agora ele vai negar e o presidente apagou todos os posts deles com as cloroquinas na mão. Quer dizer, parece que a Anvisa fez a ficha deles cair, perderam mais essa. Muito obrigado, boa tarde para o senhor. Valeu, conto Neumann. sempre com o brilho da sua inteligência no meio dessa República das Trevas. Vamos lá, um abraço a todo o Brasil, um abraço para você.